Escondido nas florestas, nos pés das montanhas na Europa, há os restos de um programa ultra-secreto de armas nazistas. É uma estrutura incrível. Uma vasta rede de laboratórios de pesquisa, plataformas de lançamentos, silos para mísseis e uma arma terrível, diferente de tudo que o mundo já viu antes. Ela pode quebrar a barreira do som. O primeiro míssil balístico do mundo. Isso muda a cara da guerra. Muda a história da era moderna. Quero devastação total. Uma devastação completa. Essa é a história de um gênio nazista que construiu uma base de ponta para criar uma arma revolucionária na era espacial e a tecnologia que acabaria levando o homem à Lua. O programa do foguete V2. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler para garantir a dominação mundial. Eles sobreviveram como lembranças sombrias das ambições militares e fanáticas do Führer. Esses são os segredos das mísseis de longo alcance. Centro de Pesquisa do Exército de Pinamunda, Usedom, Alemanha. Sábado, 3 de outubro de 1942. Uma equipe de cientistas nazistas chega a uma das instalações militares mais secretas da Alemanha para lançar um novo tipo de arma. O líder, Werner von Braun. Com apenas 30 anos, ele é o maior cientista de foguete do mundo. O objetivo de von Braun é criar o primeiro míssil teleguiado de maior alcance do mundo. Uma arma com que os nazistas esperam decidir o resultado da Segunda Guerra Mundial. Quebrou a barreira do som. Há anos, esse lugar era completamente diferente. O cientista de foguete e perito em V2, o Dr. Olaf Schabowski, está no local onde ocorreu o lançamento há mais de 70 anos. Você precisa imaginar que as árvores não estavam aqui. Isso era tudo nivelado e parcialmente pavimentado. Esta é Pinamunda, local de um imenso laboratório nazista construído para vencer a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, os nazistas dominaram a Europa, mas a guerra logo viraria contra eles. Os Estados Unidos, a Inglaterra e a Rússia contra-atacavam e Hitler depositou sua esperança em foguetes para poder controlar toda a Inglaterra. Na mente de Hitler, a questão era apavorar, aterrorizar a população. E ele achava que a sua arma faria com que a Inglaterra desistisse da guerra. Era uma arma que foi criada 10 anos antes. Em 1920, o gênio adolescente von Braun compartilhava de uma mania por foguetes amadores que tomou conta da Alemanha. Martin Teimar, fascinado pelo assunto, manteve foguetes na Universidade de Dresden por toda a sua vida. Os foguetes se tornaram populares. Havia sociedades se formando na Alemanha. Os jovens se reuniam para tentar construir foguetes de verdade. Antigamente, os foguetes eram alimentados com pólvora. Mas isso queria dizer que eles eram descontrolados, imprevisíveis e só ficavam no ar por alguns metros. Como arma, o maior perigo que apresentavam era para quem os lançassem. No começo de seu desenvolvimento, os foguetes eram barulhentos, além de coloridos e brilhantes, e assustavam a cavalaria, mas eram insignificantes como armas em um campo de batalha. No começo de 1930, von Braun começou a trabalhar em uma nova tecnologia, foguetes com combustível líquido. Uma arma poderosa com potencial de viajar grandes distâncias. Seu trabalho chamou a atenção do exército alemão. Eles pediram a von Braun para demonstrar seu último protótipo.
Sr. Von Braun, 1 minuto, por favor. O lançamento foi um fracasso. Mas, surpreendentemente, o exército ofereceu o dinheiro que ele precisava. Qual é sua ambição? Eu quero chegar à Lua, construir o foguete que levará o homem à Lua. É possível, podemos fazer isso. E tudo devido ao Hitler. Quando ele chegou ao poder em 1930, ele permitiu verbas ilimitadas destinadas a projetos militares. Hitler era fascinado por grandeza. Ele queria algo maior, maior e maior. Ele construiu um estádio em Nürburgring para seus comícios, para ser o maior estádio do planeta. Ele queria fazer o maior sistema de rodovias do mundo. Ele queria construir mais tanques, mais aeronaves que qualquer outro país no mundo já tivesse construído. Ele era fascinado por grandeza. Hitler começou a rearmar a Alemanha. E em 1935, os nazistas pediram a Wernher von Braun para construir a primeira plataforma de foguete do mundo. Uma instalação de alta tecnologia onde ele poderia construir, testar e lançar seus mais recentes projetos. Seria o maior laboratório de armas ultra-secreto do planeta. A primeira tarefa de von Braun era identificar um lugar remoto onde o novo complexo pudesse ficar escondido de outros países. Ele escolheu Pinamunda, na costa báltica, uma vastidão de dunas, pântanos e florestas a 50 quilômetros da cidade grande mais próxima. Christian Mulhdorf-Avolt é o perito que restou da base de foguete. Estamos entrando na área do centro de pesquisa e aqui era o primeiro posto de controle. Havia cercas e havia cães. Escondido na floresta está uma das reminiscências do maior complexo militar já construído. Peenemünde foi um lugar onde a ciência moderna foi inventada. Parte dessa humanidade. É o lugar perfeito para testar foguetes por uma razão. Os voos tinham que ser documentados o tempo todo. Então, precisava-se de um litoral reto. O litoral, com mais de 250 quilômetros de comprimento, podia ser equipado com câmeras para monitorar os voos dos foguetes. Com o local escolhido, o trabalho na base de foguete já podia começar. Em agosto de 1936, mais de 10 mil trabalhadores foram para Pinamunda. Em mais de 25 quilômetros quadrados, eles construíram laboratórios para mais de 2 mil cientistas, fábricas de mísseis e plataformas de lançamentos. Para manter tudo em segredo, eles planejavam projetar e construir tudo no local, mas para isso seria preciso uma enorme quantidade de eletricidade. Então von Braun construiu uma estação de energia queimando mais de 200 toneladas de carvão todos os dias. Como físico de foguete, o professor Martin Teymer explica. Isso é maravilhoso. Essa foi uma das maiores usinas construídas no fim dos anos 1930, apenas para abastecer o centro de pesquisa. 30 megawatts de potência, e a maior parte era usada para fazer o propulsor do foguete e o oxigênio líquido. Isso dava possibilidades ilimitadas. – 75% da energia produzida iriam para uma usina vasta de oxigênio líquido que fabricava o combustível vital do foguete. Do tamanho de um campo de futebol, a usina de oxigênio líquido produzia 13 mil quilos de combustível por dia, o bastante para 3 foguetes V2. Esse lugar foi sem dúvida inovador, e essas instalações nos permitiram inventar coisas que não existiam antes. O foguete não era a única maravilha científica, a tecnologia exigida para projetá-lo também era. Os túneis de vento foram os primeiros no mundo a simular a incrível velocidade dos mísseis. Imagine um túnel supersônico em velocidade Mach 4.4. Não dava para imaginar essas instalações antigamente.
O desenvolvimento das armas V em Pinamunda custou o equivalente a 30 bilhões de dólares no dinheiro atual. Em 1938, a instalação estava pronta e todo o controle estava nas mãos de Wernher von Braun. Mas longe da isolação de Pinamunda, alguns acontecimentos dariam urgência ao trabalho de von Braun. Hitler planejava iniciar uma guerra na Europa. Haviam pessoas-chave no governo alemão que viam o desenvolvimento de foguetes von Braun como arma potencial para a guerra que se aproximava. Após investir bilhões, o exército não via a hora de pôr as mãos nos mísseis. Mas havia um problema. Os primeiros protótipos de von Braun sofreram uma sucessão de fracassos. Os motores não tinham força e ele não podia controlar os foguetes em voo. Von Braun lutava com explosivos na plataforma de lançamento, fora dela e no ar. O período não podia ser pior. Von Braun recebeu ordens para demonstrar suas últimas criações para o Führer em pessoa. O futuro de todo o programa de foguetes nazistas estava em jogo. Em março de 1939, um grupo de nazistas de alta patente se reuniu no local ultra-secreto para assistir um teste de lançamento do último foguete de Wernher von Braun. Todos os olhos estavam voltados para o Führer. Mein Führer, acreditamos que o foguete pode chegar à velocidade de 5.000 km por hora em apenas 30 segundos. O mecanismo funciona perfeitamente. Mas mesmo patrocinando o projeto, ele se recusava a priorizar a arma. Parece ser uma surpresa, mas Hitler não estava interessado em algo tão futurista e de ponta. Uma força estratégica de foguetes era além do que Hitler achava que precisava. Em setembro de 1939, o exército de Hitler invade a Polônia. A Segunda Guerra Mundial tinha começado. Em um ano, a maior parte da Europa Ocidental foi ocupada. A fé de Hitler em armas convencionais provou estar correta. Quando Hitler invadiu a Europa Ocidental, ele fez isso em algumas semanas, utilizando com eficiência o exército convencional, tanques, infantarias e aviões operando em cooperação. Por que ele precisaria de mais armas estratégicas? Para que ele precisaria de foguete? Destemido, von Braun continuava em frente, projetando um míssil funcional. Todo o teste era registrado por uma equipe de filmagem. E sem computadores para simular lançamentos, o único modo de testar um foguete era lançando de verdade. Estamos no local mais sagrado de Peenemünde. Era aqui que eles vinham para provar que os foguetes podiam voar. O local de lançamento era cercado por grandes bancos de terra, reforçado com concreto para proteger os cientistas. Os foguetes iam decolar e voar ao longo do litoral, mas muitas vezes os lançamentos davam errado de forma perigosa. Esse é um extintor de incêndio, ou melhor, um hidrante para apagar uma possível explosão.
Além de arriscar vidas, falhas nos lançamentos destruíam milhares de componentes valiosos. Então os engenheiros passavam semanas preparando cada teste. Antes de um foguete ser lançado, caso milhares de cientistas explodissem, o local tinha que estar preparado. A plataforma de lançamento fica ao centro. Ao lado, há uma área de testes com um fosso de fogo, de frente para um bunker de observação de concreto. O foguete é transportado para a plataforma de lançamento de um hangar de preparação de 9 andares de altura. Os foguetes eram pendurados em um prédio de testes. As partes elétricas e eletrônicas eram checadas. Depois de checados, eles eram transportados através de trilhos para a área de testes que vemos ali. A emoção chegava ao auge pouco depois do foguete ser lançado. Quando os dispositivos eram acionados, eles torciam para que fosse um sucesso. Mas o sucesso era uma ilusão. No verão de 1942, houve uma série de fracassos dos foguetes V2. Era uma sucessão de tentativas e erros. Era uma tarefa muito difícil. Examinando todas as partes que sobravam, eles verificavam todo o pedaço de evidência para identificar a causa específica do fracasso. Von Braun tinha 2 grandes problemas técnicos para resolver. O primeiro era criar um mecanismo que desse a potência de 4 vezes mais que a velocidade do som a um foguete de 13 toneladas, levando combustível bastante para viajar uma distância de quase 200 quilômetros. O foguete subia bem alto. Tudo parecia perfeito. Mas provavelmente havia um desligamento prematuro dos motores. O calor extremo produzido pela queima de combustível danificava os motores. A solução de Von Braun era bombear o combustível através de 2 revestimentos ao redor do motor. O combustível frio extraía o calor o bastante para manter o motor funcionando. O próximo problema de Von Braun era manter o foguete estável e em curso, uma vez que estivesse no ar. Bom, como você pode ver, quando o foguete decolava parecia tudo bem, mas em seguida você o vê girar e rodar. Então parece que havia um problema de navegação e de direção. Ele ia para a direção errada. Na época, não havia como pilotar um foguete a partir do chão. Então, para manter o V2 em curso, Von Braun fazia com que os foguetes pilotassem a si mesmo, usando giroscópios e uma série de lemes. Após anos de pesquisa, Von Braun finalmente acreditou que um dos foguetes funcionaria. Sábado, 3 de outubro de 1942. Von Braun e seus financiadores esperam o lançamento do seu último protótipo de míssil. Quebrou a barreira do som. Muito bom.
Você tem noção do que fizemos? A nave espacial nasceu. Se pensa que nossa dor de cabeça acabou, vou lhe dizer. Ela está apenas começando. Em completo segredo e sem o conhecimento dos aliados, Wernher von Braun criou o primeiro míssil balístico. Ele lançou um foguete de 13 toneladas para a atmosfera da Terra, a uma distância de mais de 190 quilômetros, que por fim caiu no Mar Báltico. Ele estava perto de dar um impulso muito necessário ao exército da Alemanha. No fim de 42, 43, a guerra não ia nada bem para Hitler. Sua invasão à Rússia começou a empacar. Ele mandava mais tropas, mais equipamentos e mais dinheiro para a Rússia. Pior, os japoneses bombardearam Pearl Harbor, e isso levou os Estados Unidos para a guerra contra o eixo. Desesperado e desiludido, Hitler começou a falar de forma misteriosa sobre armas maravilhosas, que de certo modo levaram a Alemanha a uma situação terrível. Uma dessas armas maravilhosas é o foguete de von Braun. Em julho de 1943, von Braun e o chefe militar Dorbanger foram chamados para se reunir com Hitler. Eu soube que você fez grandes progressos, Dornberger. Isso é verdade? Sim, meu Führer. Von Braun vai explicar. O que pode ver aqui é o primeiro projétil a ser lançado no espaço. Em 30 segundos, ele viaja 5.000 quilômetros por hora. Ele pode acertar Londres em 3 minutos. Sua ogiva contém 1 tonelada de explosivos. Precisamos de uma ogiva maior. Uma ogiva maior pode não ser possível, meu Führer. Uma devastação completa. Von Braun se torna vítima do seu próprio sucesso. Ele queria a atenção de Hitler e tinha conseguido. O Führer exigiu milhares dessas armas. Ele queria a produção do V2 numa taxa muito superior à qual Von Braun era capaz de fazer. O que o Führer não percebeu é que ele viu apenas um lançamento de sucesso do foguete. Mas enquanto von Braun se concentrava em produzir uma arma confiável, aviões dos aliados tomavam os céus alemães. E sem o conhecimento dos alemães, uma foto de reconhecimento dos aliados descobriu a base ultra-secreta dos nazistas em Peenemünde. Bombardeiros britânicos se aproximavam. 17 de agosto de 1943. Durante o verão, Wernher von Braun e sua equipe de engenheiros nazistas trabalharam noite e dia para construir um míssil confiável. Ele só precisava de um pouco mais de tempo e entregaria a Hitler uma nova arma devastadora. Boa noite, Herr Diretor. Boa noite. Você tem um cigarro? Tenho. Esse é o filtro artificial? Protejam-se! Protejam-se! Peenemünde estava sendo atacada por mais de 500 aeronaves britânicas. A base ultra-secreta não era mais secreta. Temos que salvar os projetos. Dez anos de trabalho de milhares de pessoas estava virando fumaça. Os aliados torciam para que o ataque atrasasse o foguete por meses ou até por anos. Se o líder do projeto von Braun morresse e seu trabalho fosse destruído, o programa estaria acabado. Mais de 1.800 toneladas de bombas foram jogadas em Peenemünde. Aqui houve o impacto, e esse impacto abriu esse buraco, essa cratera. O enorme tamanho de Peenemünde fez dela um alvo fácil para o bombardeio dos aliados.
Depois que o serviço secreto britânico descobriu o que era Peenemünde, não havia mais jeito. Estava tudo ali, e os alemães não podiam fazer muita coisa para proteger o local da superioridade aérea massiva dos aliados. Von Braun sobreviveu, mas Peenemünde não era mais segura. Era impossível defendê-la de ataques aéreos. O centro de pesquisa de foguetes teria que se mudar para longe do alcance das bombas dos aliados se quisessem alcançar o objetivo de atingir Londres. Os engenheiros partiram para a busca de novos locais no interior da Alemanha. Mas onde esconderiam foguetes gigantes e todo o equipamento necessário para fabricá-los? A resposta estava em uma mina abandonada no centro da Alemanha, chamada Mittelwar. Jens Christian Wagner era a autoridade-chefe no local. Bem aqui, no meio da Alemanha, havia um imenso sistema de túneis subterrâneos que foram construídos desde 1936. Era uma pedreira de gesso natural. Oficiais nazistas decidiram transformar isso numa fábrica de foguetes subterrânea. Peenemünde era um centro incrível de ciência e tecnologia. E eles tentaram fazer a mesma coisa com Mittelwar, que era uma caverna úmida e muito escura. Sete 7.000 trabalhadores escravos cavaram 2 túneis paralelos, totalizando mais de 3.000 metros de comprimento. Um possuía uma estrada com 2 trilhos para o abastecimento. O segundo possuía mecanismos para construir os foguetes. Conectando os túneis, havia 46 túneis menores, cada um com 150 metros de comprimento. Ao todo, havia 11 quilômetros de túneis, em um espaço de 93.000 metros quadrados. Isso era parte da produção da linha de montagem do V2. Então, do ponto de vista nazista, isso era um sucesso. Essa fábrica ficou pronta em 4 meses. Mas assim que a fábrica começou a produção de foguetes, Von Braun ganhou um novo chefe. Conforme a guerra ficava cada vez pior para os alemães, a SS se apoderava de todos os estabelecimentos militares. Um dos objetivos dessa tomada era o programa de V2 de Von Braun. O general Hans Kammler, da SS, ficou famoso aumentando a eficiência dos fornos de cremação em Auschwitz. Hans Kammler era impiedoso. Ele era um engenheiro da destruição. Ele controlava toda a fábrica e sua equipe de trabalhadores escravos. Von Braun foi ordenado a se concentrar nas falhas do projeto e a deixar a fabricação para Kammler. A produção aumentou de 50 foguetes em janeiro de 1944 para 437 em maio. Mas esses foguetes foram montados em terríveis condições e a maioria não funcionava. Os primeiros foguetes a ficarem prontos foram montados por trabalhadores sem habilidade e prisioneiros. Era um lixo, puro lixo. Eles criaram fortalezas indestrutíveis, canhões gigantes, o maior tanque de guerra, o primeiro míssil balístico da história. E você jamais veria esta série se eles tivessem ganhado essa guerra. Em 1944, os nazistas precisavam desesperadamente dos foguetes. A guerra tinha virado decisivamente contra eles. Os russos avançavam pelo leste. E aviões dos aliados destruíam cidades alemãs. A instalação em Mittelwar precisava produzir 900 foguetes por mês.
E Kammler usava métodos brutais para aumentar a produção. Muitos prisioneiros morriam, apanhavam, eram mortos pela SS e por capatazes civis. Muitos morriam por exaustão, outros por fome. Cerca de 10.000 prisioneiros que viver e morrer aqui, no subsolo. Kammler acelerou a produção de foguetes V2 em Mittelwerk. Mas ainda havia um grande problema para superar. Onde montar as plataformas de lançamento e como protegê-las. Os alemães não podiam lançar o V2 de Mittelwerk, era longe demais. Eles tinham que levar a arma para mais perto do alvo, que era a Inglaterra. Então eles precisavam lançá-lo de algum lugar no norte da França. Hitler ignorou os pedidos do exército para plataformas móveis menores e menos detectáveis e pediu a construção de uma grande base de foguete chamada La Coupole. Hitler se envolveu inevitavelmente no debate e, novamente, escolheu a maior solução da engenharia para o problema. Ele queria uma plataforma de lançamento enorme para mísseis. La Coupole, Elifou, França. Debaixo de uma enorme cúpula de concreto, os foguetes podiam ser preparados e lançados para Londres. Nossa, essa é uma estrutura incrível. Arthur von Beveren era a autoridade-chefe nas fortificações alemãs do norte da Europa. Essa é, de fato, uma estrutura incrível. Ela tem 71 metros de diâmetro, 5 metros de espessura e 55 mil toneladas. Eles montaram uma grande quantidade de concreto na montanha e retiraram toda a terra debaixo dela. Construir essa cúpula permitiu que eles continuassem trabalhando dentro da montanha, enquanto estavam sob constantes bombardeios aéreos. A densidade da cúpula e seu formato significava que o maior dos bombardeios não conseguiria penetrá-la. Dá para ver um bloco de concreto ali, que na verdade faz parte da parede de onde os foguetes V2 saíam. E eram levados para aquela área plana ali, onde ficava a plataforma de lançamento. Esse era o lugar onde os trens iam para as montanhas. Os foguetes V2 iam de trens na horizontal e passavam por esse túnel. Em 1944, os nazistas estavam desesperados por foguetes que funcionassem. Eles foram atrasados pelos aliados na Itália e pelos russos na Europa Oriental. Eles planejaram estocar foguetes V2 nesses túneis até que fossem necessários. Agora vamos entrar numa parte do túnel que é restrita, porque ele não está acabado. E é um local perigoso, e estava. Estamos a centenas de metros dentro da montanha. Os foguetes V2 precisavam de combustível, que era oxigênio líquido. E a ideia era montar uma fábrica de oxigênio líquido dentro dessa montanha. E isso forneceria oxigênio líquido para abastecer pelo menos 15 foguetes V2 todos os dias. Os túneis desse enorme projeto continham hospitais, barracas e tudo o necessário para se viver completamente no subsolo. Dá para ver como eles cavaram por essas paredes de gesso. Eu posso fazer isso aqui com meu dedo. Aqui, aqui. Nossa, se for o que eu imagino. Parece uma das brocas que eles usavam em 1944. Vamos ver se encaixa. Acho que encaixa. É. Encaixou perfeitamente. É incrível achar isso depois de 70 anos. Ainda está dentro desses túneis. Dá para ver uma das vigas. Eu não sei se é muito seguro.
passarem embaixo. Está completamente podre. Debaixo da cúpula, um grande salão foi construído, onde os mísseis podiam ser preparados para lançamento. Agora estou entrando na sala octógona. Essa sala equivale a um prédio de 6 andares. E isso está debaixo do domo. Tem 24 metros de altura, dentro da montanha. Isso é realmente incrível. Os foguetes V2 eram trazidos pelo túnel, colocados aqui e ficavam na vertical. E dá pra ver que temos um andar aqui, um ali e muito mais. Cada andar tinha sua própria equipe. Por exemplo, um para combustível e um para ogiva. Assim que o V2 era abastecido, ele era retirado, levado para a plataforma e seria disparado contra Londres. Os nazistas planejavam que Lacoupole lançaria 15 foguetes por dia para acabar com Londres. Assim que as armas chegassem da Alemanha, a capital da Inglaterra se depararia com um bombardeio incontrolável. Mas de volta a Meteor, que os mísseis que vinham da fábrica subterrânea ainda não eram confiáveis. Nosso maior problema são os materiais e a qualidade da construção. O general Kammler da SS pressionava Von Braun para que encontrasse uma solução. Na primeira metade de 1944, os mísseis bálticos nazistas estavam quase concluídos e os foguetes de Wernher von Braun estavam quase prontos para dizimar a Inglaterra. O foguete ganhou um nome, V2, V de Vögelterisvava, ou Arma da Vingança. Só restou um obstáculo para superar. Após o lançamento, muitos foguetes sofreram problemas técnicos. Eles subiam alto na estratosfera, mas então algo dava errado. Mais de 3.000 componentes tinham que trabalhar juntos, e se um mancal ou um dispositivo não funcionasse, ou se uma válvula não estivesse devidamente fechada, o foguete não voaria. Von Braun não entendia porque os foguetes não estavam dando certo. Um fator deixou seu trabalho ainda mais difícil. Em 1944, não havia tecnologia capaz de capturar imagens de perto do foguete em alta altitude. Com os aliados destruindo a Alemanha, ele fez uma última tentativa desesperadora. Ele decidiu chegar perto de um foguete defeituoso enquanto seus destroços caíam no chão. Von Braun quase não escapa com vida, mas encontra a resposta. Ele percebe que o corpo do foguete ficou deformado antes de atingir o chão. Então ele deduziu que a estrutura do foguete e seu revestimento estavam se deformando com as pressões extremas do voo supersônico. Von Braun reforçou a fuselagem e as falhas diminuíram drasticamente. 2 anos após o primeiro voo, Von Braun finalmente construiu um foguete confiável. O V2 começou a ser montado na linha de produção. Londres estava apenas a algumas semanas de ser bombardeada. Mas em junho de 1944, o programa V2 sofreu 2 grandes baques. Os aliados ficaram sabendo que Lacoupole era um provável campo de lançamento e o atingem com uma sucessão massiva de bombas inglesas. Lacoupole tem uma grande falha no projeto. Seu telhado é impenetrável, é um concreto muito espesso, mas o gesso à sua volta é extremamente macio. O bombardeio destruiu todos os túneis de apoio logístico em torno de Lacoupole, deixando o local sem ação antes mesmo de lançar o seu primeiro foguete. Então os aliados invadiram as praias da Normandia no dia D.
Apenas Von Braun estava pronto para lançar a campanha do V2 contra os ingleses. Os aliados atacaram e tomaram o norte da França. Os campos que Von Braun precisava para lançar a sua arma contra os ingleses estavam ameaçados pelo exército dos aliados que se aproximava. Hitler cometera um erro terrível. O grande campo que Hitler tinha exigido era fácil para os aliados atacarem. Desesperados, os nazistas correram para montar os foguetes em plataformas móveis, como o exército havia solicitado. Uma plataforma móvel podia ser movida para qualquer parte. Podia ser escondida em florestas ou em áreas de construção. Ela oferecia a vantagem de ser difícil de encontrar. Após 11 anos de desenvolvimento, o general Hans Kammler, da SS, comandou o primeiro ataque de míssil a Londres em 8 de setembro de 1944. A arma do terror de Hitler finalmente tinha sido lançada. O que Hitler esperava fazer com a campanha do V2 era destruir Londres e outras cidades grandes. Ele queria tirar a Inglaterra da guerra. Em 6 meses, mais de 3.000 foguetes foram lançados em Londres, sul da Inglaterra e Bélgica. Se você fosse um civil e houvesse um foguete supersônico, silencioso e que foi lançado apenas alguns minutos antes, não haveria como avisar todo mundo. Não haveria onde se esconder. Foi um acontecimento extremamente terrível. Mas o V2 chegou tarde demais para virar o jogo da guerra. Em 1945, os aliados ocuparam a Alemanha, mandando as plataformas de lançamento móveis para longe do alcance das cidades aliadas. O último V2 a atingir Londres explodiu em 27 de março de 1945. No total, mais de 5.000 pessoas foram mortas pela arma. Se um grande número de V2 tivesse ficado pronto 6 meses antes, o dia D jamais teria acontecido. Mas o tamanho e o custo do projeto fizeram com que ele chegasse tarde demais para salvar a Alemanha e pode até ter ajudado a derrotá-la. Em 2 de maio de 1945, Von Braun se entregou às forças americanas na Bavária. Os americanos tinham os cérebros do programa de foguetes sob custódia. 5 dias depois, a guerra na Europa tinha acabado. Mas a carreira de Von Braun como cientista de foguete tinha acabado de começar. Von Braun e mais 600 cientistas alemães e suas famílias partiram para os Estados Unidos junto com 100 foguetes V2 terminados. Na América, ele tinha a possibilidade de levar sua pesquisa na direção que ele sempre quis, na direção da viagem espacial. O presidente Kennedy homenageou Von Braun, que finalmente alcançou a ambição de sua vida quando seu foguete Saturno V levou Neil Armstrong para a Lua. A NASA deu a ele uma medalha pelo seu serviço em 1969. O V2 pode não ter vencido a guerra, mas conquistou o espaço e mudou o curso da história da humanidade.